Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando diretamente de Berlim, na Alemanha. Hoje é 3 de junho de 2022. 100 dias da guerra na Ucrânia. Há 100 dias a Rússia invadia a Ucrânia. Com qual objetivo? Eu digo a vocês, quando a mídia fala que não sabe qual é o objetivo ou o que Vladimir Putin quer, ela está ou mentindo ou ela está comendo a pilha da desinformação das potências ocidentais. Para os maiores especialistas em geopolítica e ciência política do mundo, é conhecido há anos quais são os objetivos do presidente russo. Ele tinha deixado isso claro em diversas oportunidades. Assim que não cabe mais dizer que não se sabe o que a Rússia quer. Ainda assim, insistem em afirmar que não se sabe o que Vladimir Putin está buscando com sua guerra na Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz é pressionado diariamente a simplesmente assumir ou a dizer, afirmar com todas as letras que Vladimir Putin precisa ser derrotado, ou que a Rússia não pode vencer, ou que a Ucrânia precisa ganhar essa guerra. A ONU hoje lançou um relatório dizendo que ninguém vai ganhar essa guerra, especialmente a população. Mas na mídia oficial aqui da Alemanha, o que se vê é um teatro, parece, de gente muito bem educada, muito mal informada e muito mal intencionada, com o seguinte discurso: precisamos de mais armas agora pesadas, para obter a paz. Não, forneceremos armas pesadas, com a garantia de que não haverá um ataque ao território russo. Como se isso fosse uma possibilidade factível. No momento em que as armas estão lá, quem as tem faz o que quer com elas. Não é uma questão simplesmente de verossimilhança? De factibilidade? Parece que não. Parece que não. Hoje foi confirmado no parlamento alemão, no Bundestag aqui, o orçamento excepcional de 100 bilhões de euros para as Forças Armadas da Alemanha. A Rússia, na hora, já protestou. Disse que isso é uma quebra de paradigma. É a remilitarização da Alemanha nos padrões anteriores à Segunda Guerra Mundial. E, pela experiência histórica, se sabe qual o risco que se corre. Quem garante que em alguns anos os de extrema-direita ou extremistas de qualquer bandeira não assumirão o poder e utilizarão essa extrema força militar para impor sua vontade pela Europa ou pelo mundo? Quem garante isso? Quem garante que, tendo mais armas, qualquer nação está mais protegida? Quando se começa a analisar os discursos e as informações com relação ao volume de armas, seja a nível nacional, a nível local, e o nível de segurança das pessoas, fica muito claro que mais armas não significa que teremos mais segurança. Mas esse parece ser hoje um discurso assassino, pois não entregar as armas à Ucrânia é colocado como um crime, pois estamos deixando os ucranianos serem massacrados. Não há nenhuma possibilidade nesse discurso oficial de haver a paz, fazer concessões, sentar numa mesa para dizer o que queremos, como chegaremos ao fim desse conflito. Há sinais, após esses 100 dias de guerra, de que o vento começa a mudar. Parece que a propaganda espalhada pela máquina de mídia do senhor Volodymyr Zelensky e replicada pela mídia ocidental começa a fazer água, começa a não funcionar mais. Vou dar alguns exemplos aqui que eu colhi agora, nesses últimos dias. O Wall Street Journal dos Estados Unidos
deu a notícia de que haveria um movimento de deserção de soldados russos. Isso faz 2 dias atrás. Os russos estariam desertando, não querem mais lutar. Em canais da mídia alternativa ou em blogs, a informação é contrária. E eles mostram os vídeos onde os soldados ucranianos estão se recusando a lutar, alegando que não tem apoio, não tem armamento, não tem treinamento e não tem apoio político para fazer isso. Há um debacle moral das tropas da Ucrânia. É o que circula na mídia alternativa. E isso não é falado na mídia oficial aqui da Alemanha. Ao contrário, aqui continua a propaganda de que as armas pesadas são necessárias, são fundamentais. Sem elas não há nenhuma possibilidade de paz, pois Vladimir Putin se transformou em um demônio. Não só Vladimir Putin, a nação russa toda tem sido demonizada. Assisti também agora, foi ontem, um debate muito interessante num dos melhores programas de entrevistas aqui da Alemanha, do jornalista alemão Markus Lanz, que infelizmente está comendo essa pilha de que essas armas pesadas são necessárias, são fundamentais. Falam nesse argumento. Ali estava a parlamentar da liberal, do Partido Liberal, Maria Agnes Strack-Zimmermann, acusando que quem fala em paz agora é assassino, está contribuindo para um genocídio. Essas são as palavras. Outro que também propagandeia essa ideia e defende como se fosse um expert é o jornalista da CNN, jornalista alemão, mas que trabalha para a CNN, Frederick Pleitgen. Esse, muito eloquente e bom falante, chega a falar que parece saber mais de política, de ciência política, do que os próprios experts. Como se, tipo assim, não há nenhuma... E outra, eles inventam coisas que não existem, negam que já havia tentativas, já havia cobrança por parte dos russos, antes dessa guerra, de haver uma negociação formal para estabelecer a paz na região do Donbas. Isso é notório, isso não é uma invenção. Agora nunca, Vladimir Putin é um criminoso, atacou sem avisar. Né? Nesse debate estava presente uma cientista política, a Ulrike Gerroth. E ela foi muito clara, ela citou vários especialistas, como John Mearsheimer, lá dos Estados Unidos, da Universidade de Chicago, que é um conservador, mas há anos, desde 2014, já estava cantando essa pedra. De que, se você pode buscar isso no YouTube, ele tem várias palestras ali, é um cara muito didático e muito consciente, assim, um professor mesmo, um verdadeiro professor. Que isso já estava se encaminhando a isso, e quem estava forçando a barra são justamente os Estados Unidos, fornecendo armas para grupos extremistas que existem na Ucrânia. Ontem eu postei um vídeo bem curto que eu recebi aqui da Embaixada da Rússia na Alemanha. Foi um vídeo que eles fizeram mesmo, mostrando os soldados com tatuagens nazistas, que eles capturaram em Mariupol, nessa siderúrgica lá de Mariupol. Interessante esse caso também, esse caso lá de Mariupol, para mostrar e ilustrar como é essa manipulação feita pelos ucranianos. No momento em que os soldados começaram a se render, isso é um relatório feito por um blogueiro da área militar aqui na Alemanha. O rapaz explica o seguinte: no momento em que os soldados desse batalhão Azov, que estavam lá nessa siderúrgica em Mariupol, começaram a se entregar, o presidente Zelensky viu que estava perdendo o controle da situação, ele foi para a televisão, para os meios de comunicação, e fez uma declaração avisando que eles estavam, na verdade, fazendo uma evacuação controlada, planejada através do serviço secreto. Não, foi uma rendição incondicional. Hoje está muito claro isso, mas não se fala mais nisso.
Né? Zelensky quer sempre pagar que ele está no controle da situação, quando na verdade ele assume uma responsabilidade de defender uma certa democracia que nunca existiu. Agora começam a aparecer os relatórios científicos e de pessoas que lidam com a questão há mais tempo e que falam, por exemplo, a Ucrânia nunca foi aceita na Europa, não é porque a Europa é fechada nem nada, não, o relatório último que foi feito, inclusive feito nos Estados Unidos pelo Departamento de Estado, demonstra que a Ucrânia nunca foi uma democracia de verdade, tinha problemas de corrupção, tinha problemas, por exemplo, o Zelensky fechou 3 redes de televisão no seu governo, tinha controle da mídia, tinha problema de tortura dentro do país. Então não é uma má vontade dos europeus, ou não era fechamos os olhos para os pobres dos ucranianos. Eles têm problemas estruturais no seu estado há muito tempo. Agora querem pichar a Ucrânia como se fosse uma potência do Ocidente, defensora da democracia, sabe? Esquecem toda a história. A Ucrânia tem um longo histórico de nacionalismo radical, sabe? O nome Stepan Bandeira, quem quer procurar, vai procurar. É uma coisa que marcou o país e esse governo do Zelensky estava promovendo, por exemplo, homenagens a esse cara, botando estátuas dessa figura, que é um nacionalista, um assassino, perseguiu gente, matou gente, junto com os nazistas alemães, sabe? Desculpa eu ficar um pouco exaltado às vezes, mas é que a situação realmente assim chegou num nível de cinismo da forma como se comunicam essas coisas. E se compra um discurso que parece ser fácil, nada disso é fácil, gente. Não se trata de dizer Vladimir Putin não é nenhum santo, é um autocrata, está no poder na Rússia há 20 anos. Mas o próprio secretário-geral da OTAN já falou, o Jens Stoltenberg, já falou isso. É ruim com Putin, pior sem ele. Pois a Rússia pode se dividir em dezenas de republiquetas com armas nucleares, cujo controle pode ser muito mais frágil. Quer dizer, poderíamos estar caminhando para um conflito muito pior caso Vladimir Putin realmente seja defenestrado da cena política dessa forma, sabe? Acho que o que está faltando é o bom senso em nome de uma estabilidade, em nome do que realmente faz sentido nisso, e não só num discurso político que atende a interesses que nem nós mesmos hoje sabemos quais são. Né? Quer dizer, dos Estados Unidos a gente sabe qual é o interesse, né? Fragilizar, no caso a Rússia, que é um grande fornecedor de matéria-prima para a Europa, e que está tentando fazer uma virada de mesa na geopolítica mundial e está levando a parada, sabe? Porque agora aparece, os ucranianos, apesar de todos os armamentos que foram enviados, estão perdendo a guerra. Os russos aprenderam a lidar com esses armamentos, estão ganhando território um atrás do outro, mantendo uma tática e uma estratégia de guerra que está funcionando. E na mídia também, esses discursos mentirosos que a propaganda ucraniana produz, também estão sendo desmascarados. Vou dar um outro exemplo aqui. Agora saiu no jornal daqui ontem, falando o seguinte, dando uma notícia das as mulheres de aço, um protesto em Kiev, das mulheres desses soldados capturados em Mariupol, dessa siderúrgica lá, soldados que são acusados de serem neonazistas, porque elas não têm hoje contato com eles. Já fazem 2 semanas que eles se entregaram e eles desapareceram, foram mandados para um campo de prisioneiros na Sibéria. Não se sabe, não se tem informação disso na mídia ocidental. Mas fizeram a notícia do protesto das mulheres em Kiev. Ao mesmo tempo, isso não se confirma como realmente, se falam que das 2.400 pessoas que se entregaram, que estavam nessa siderúrgica, 800 eram desse batalhão. 800 soldados de elite do batalhão Azov, neonazista, já notoriamente neonazista. Isso aí não é conhecimento novo. Isso é uma coisa que é verdadeira. Agora, se são 800, se são 2.400, quantos desses eram? Como foi essa história? Por que não se apura isso? Tem uma jornalista canadense que ela é chamada, interessante, na Wikipedia, de ativista. O nome dela é Eva Bartlett. É uma ativista. Ela, no site dela, ela se coloca, é do Canadá, ela se coloca como uma jornalista independente. Ela atuou em Gaza, talvez até por isso, né, trabalhar contra os israelenses no fim acabe gerando esse tipo de pecha, né? Você é um ativista. Ou trabalhou na Síria também, inclusive cobrindo
a ajuda dos russos ao Assad, né, o ditador sírio, e agora ela está trabalhando na Ucrânia, mas do lado russo. Ela conta coisas como, por exemplo, os ucranianos também estão bombardeando a população, que é a população do país deles no Donbass. Os ucranianos estão ameaçando pessoas de morte, inclusive ela está ameaçada de morte na Ucrânia. Ela conta também que há tortura. Pessoas contam que foram torturadas pelos próprios soldados da Ucrânia, porque achavam que eles eram informantes dos russos. É uma guerra. Está faltando essa contextualização. É uma guerra. Não há santo nisso, gente. Sabe? Não é uma coisa boa. E eu acho, a minha única pergunta é a seguinte: vocês acham mesmo que colocando mais armas pesadas, de longo alcance, vai ajudar a ter menos mortes? Vai ajudar a alcançarmos a paz? Hoje, também no New York Times, saiu uma notícia, começa a virar o vento nessa história, começa a aparecer informações também na grande mídia. Hoje, no New York Times, saiu a seguinte informação, muito simples: a Interpol alerta para o perigo de que as armas enviadas aos ucranianos acabem parando em mãos erradas. Quem controla isso? Temos controle disso? Vocês imaginem o que aconteceria se um daqueles lança-míssil Javelin, uma maravilha, imagina isso num morro carioca, ou numa favela em São Paulo, ou em qualquer lugar, para quem quer que seja, não precisa nem ser no Brasil. Imagina um míssil desse parando na mão de alguém que tem, digamos assim, uma intenção não tão nobre quanto explodir um tanque russo. O que aconteceria? O cineasta Oliver Stone, 3 semanas atrás, deu uma entrevista fantástica a um dissidente russo chamado Lex Fridman. E o Oliver Stone é um cineasta. O Oliver Stone já ganhou prêmio, já ganhou Oscar. Ele faz a seguinte pergunta: não seria possível se criasse um factoide, um atentado, colocando a culpa nos russos, para iniciar uma nova fase dessa guerra envolvendo outros países? Seria isso possível? Perguntar não ofende.